Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Queria prestar também a minha homenagem à família da Elda. A Elda foi nossa discípula há 24 anos atrás. Nós ganhamos ela por reino de Jesus, por reino de Deus. E eu confesso para os irmãos que nessa perda nós também sentimos muito, mas a família está aqui. Creio que a herança espiritual se cumprirá através deles. Infelizmente nós não podemos abraçar, mas depois vocês dão uma chegada perto e perguntam se vocês estão precisando de alguma coisa, amém? E os meus sentimentos à família, e estamos aqui para servir vocês, amém, queridos? Queria compartilhar a palavra desta noite, queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos falar de dois textos básicos, uma palavra bem rápida, para que possamos orar, para que possamos deixar que o Espírito de Deus continue a obra que Ele já iniciou neste lugar, que os nossos corações possam ser avivados pela presença dEle, que possamos sair de toda frieza, cauterização, toda angústia e entender que Deus sempre será Deus, amém? Amém, queridos? Salmo 34, versículo 18. Eu gostaria de lê-lo, em primeiro lugar, na versão Almeida atualizada e depois na nova tradução, na linguagem de hoje, para que você possa ter uma compreensão melhor daquilo que Deus quer falar para a minha vida, em primeiro lugar, para a sua vida. Você vai entender que o pregador, para estar aqui na frente, é uma decisão muito séria, porque muitas vezes nós estamos assombrados com as situações que acontecem perto de nós, longe de nós. Muitas vezes nós estamos alegres, felizes por várias e várias situações, e nós não podemos deixar que o Espírito de Deus seja impedido de manifestar a glória dEle por causa de um sentimento meu, amém? Mas que o sentimento dEle seja aquilo que realmente reina nos nossos corações em cada dia da nossa vida. Versículo 18 do Salmo 34 diz: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os de espíritos oprimidos. Na linguagem de hoje, o mesmo versículo diz assim: Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Queridos, olha que lindo. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Eu quero profetizar sobre sua vida. Se você perdeu a esperança em algum ponto da sua vida, em algum momento da sua vida, esta é sua noite de recuperar tudo isso em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso a Jesus, o Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome dEle para todos sempre, queridos. Senhor, nós mais um projeto que o Senhor tem a realizar através das nossas vidas fique no esquecimento. Nós queremos te agradecer e que o Espírito continue a nos direcionar em nome de Jesus, amém. Queridos, essa passagem ela nos revela algo tremendo a respeito de Deus. Algumas passagens às vezes elas são lidas, mas elas não são observadas de uma forma que gere em nós uma revelação profunda. Às vezes nós temos o costume de ler a Bíblia todos os dias, e nós precisamos ler, mas a nossa leitura se torna tão rotineira, a nossa leitura se torna tão por obrigação e não porque de fato eu estou fazendo aquilo com o coração grato, que às vezes versículos simples como esse passam desapercebidos. Então é importante que nós não apenas façamos uma leitura rasa da palavra, mas que nós possamos voltar várias e várias vezes em alguns capítulos, em alguns versículos, em alguns livros, para que de fato nós venhamos a entender o que Deus quer falar para a nossa vida. Então nesta passagem nós aprendemos um pouco mais de Deus, e embora nós sabemos que Deus é um Deus onipresente, um Deus que está presente em todos os lugares, Ele tem as suas maneiras de manifestação. Ele está em todos os lugares, mas Ele tem uma forma de agir especial para cada um de nós.
E pode ser que para algumas pessoas essa manifestação de Deus se torne uma surpresa em descobrir que Ele também não apenas está no controle de todas as situações do universo, do mundo, mas Ele está perto daqueles que estão desanimados. Você está desanimado? Há alguma área na sua vida que você tem passado por luta? Há uma área na sua vida que você tem enfrentado resistência? Você tem entendido, queridos, que a ideia que muitas vezes nós temos é que nós precisamos estar bem demais, eufóricos, nós precisamos estar sem problemas algum para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Geralmente esta ideia de quem apenas ouve a voz de Deus são aquelas pessoas que não demonstram, às vezes, as suas fraquezas, as suas fragilidades. É algo que ainda está inserido no coração da igreja. Em todos os momentos da Bíblia nós vemos homens muito melhores do que nós, confessando seus pecados, abrindo seu coração, falando das suas fraquezas, falando das suas angústias. A igreja, muitas vezes, ela pinta a imagem de um líder infalível, um líder que é um semideus e não uma pessoa que também precisa de Deus. Eu quero te dizer que os maiores líderes são aqueles que se aproximam das pessoas que também têm as suas deficiências, assim como eles também têm. E muito ainda, essas pessoas tentam passar para outras pessoas a ideia de que elas são intocáveis. Então, nesta noite, queridos, nós precisamos entender que nós não precisamos esconder as nossas fraquezas, porque muitas vezes nós escondemos as nossas fraquezas, e no esconder as nossas fraquezas, nós perdemos uma boa amizade, nós perdemos uma boa conversa, nós perdemos a oportunidade de receber o consolo de alguém que também passou pelo problema que nós estamos enfrentando, e através da experiência deles, e além da experiência, uma oração de quem experimentou algo que eu estou passando agora, pode ser que haja naquele momento cura para as nossas vidas. Então, o Deus quer nesta noite revelar coisas simples, coisas que aparentemente são pequenas, mas que pode transformar as nossas vidas, que pode fazer, queridos, com que a igreja seja movida com um espírito de gratidão, seja movida por um espírito não apenas de euforia, mas eu entendo que a euforia ela acontece quando Deus está presente. Em muitas euforias, quando Deus não está presente, não acontece nada, porque é impossível você ver um paralítico andar, uma pessoa receber uma cura, e nós não compartilharmos com elas esta alegria da cura a qual ela recebeu. Amém? Então nós precisamos aprender a expressar as nossas emoções. Então, queridos, muitas vezes a santidade ela ainda é confundida por dogmas, rituais, doutrinas que são apenas doutrinas humanas e não a doutrina dos apóstolos. A verdade é que quando ainda somos usados, é por pura misericórdia e graça de Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala: querido, para que a cana produza a garapa, ela tem que ser moída. Olha para o outro vizinho e diga para ele: meu querido, para que a azeitona produza azeite, ela tem que ser espremida. Acredito que você já está entendendo onde nós vamos chegar nessa mensagem. Deus quer renovar as nossas forças nessa noite. Deus quer fazer com que nós olhemos além da circunstância. Deus quer fazer com que nós não estejamos presos a um corpo enfermo, mas a um corpo que foi curado pelo Espírito de Deus, e que este corpo vai ser glorificado quando Ele vier para nos buscar. Está triste ou está alegre? Eu queria respaldar essa presença de um Deus que transforma vidas, lendo agora o segundo versículo, que está em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 9. Olha, queridos, que maravilha que o apóstolo Paulo escreve para nós como sua igreja. Versículo 9, do capítulo 12, diz assim: mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Poderia parar por aqui, mas ele continua dizendo: portanto,
eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Versículo 10, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelos quais passo por causa de quem? De Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém, queridos? Então esse foi um dos momentos em que o apóstolo Paulo abre o seu coração e começa a falar para nós como filhos de Deus, sobre algumas das suas visões e as suas experiências que ele teve com o Senhor. E essas experiências, queridas, não era algo assim pequeno, mas era algo grande, era algo que transcendia qualquer lógica humana. E nós precisamos entender que Deus quer fazer com que nós também transcendemos o nosso conhecimento a respeito dele mesmo. Deus quer que a igreja entenda que a igreja foi criada por algumas razões. E dentre estas razões, queridos, o que mais gera alegria no coração de Deus é quando alguém ainda pode ter, mesmo nos dias de hoje, tão complicados, experiências que geram experiências nos corações das pessoas que estão oprimidas, que estão tristes, que estão abatidas. Então, nós precisamos entender, queridos, que a igreja foi chamada para transcender. A igreja foi chamada também para ter uma experiência não lógica, porque homens corajosos como Moisés e outros profetas do Antigo e do Novo Testamento, por não agirem na lógica, eles fizeram coisas tremendas. Por exemplo, mar se abrir. Isso é lógica? Existe lógica você orar, e o mar se abrir? O próprio Jesus, existe alguma lógica para que ele pudesse andar sobre as águas, desafiando a própria lei gravitacional, andando ali, indo até o barco? Existe lógica, queridos? Sim, é claro que existem lógicas, mas Deus é um Deus ilógico. Ele faz daquilo que não é alguma coisa acontecer, ele de se tornar algo. Ele faz daquilo que aparentemente não é nada se tornar algo de valor. Inclusive eu, você, que éramos pecadores, que andávamos com a nossa vida totalmente fora da presença dele, um dia nós o recebemos como nosso Senhor, como Salvador da nossa vida. E a Bíblia diz que nós fomos trasladados, algo ilógico, do reino das trevas para o reino da luz. Amém? Isso é motivo de muita alegria. Pena que eu não estou vendo o sorriso estampado no rosto de vocês por causa das máscaras, mas precisamos de sorrir, porque isso é algo maravilhoso, queridos. Porque o homem natural, a Bíblia diz que ele não compreende das coisas espirituais, 1 Coríntios 2,14. E a igreja precisa aprender a também ser uma igreja que quebra as lógicas, que ora para os enfermos, eles são curados, que ora para as pessoas que estão diagnosticadas como fim, e de repente ela recebe uma porção dobrada do amor de Deus, e a cura se manifesta. Isso foi feito para mim, para você, pessoas simples, mas que têm fé, ousadia, e ao mesmo tempo, sem esnobar, pelas visões que ele recebia. Estou falando a respeito da vida de Paulo. Ele também nos mostra que mesmo tendo essas experiências sobrenaturais, isso não o deixava considerar um homem diferente, com superpoderes, os quais não exigisse dele vigilância, porque mais que nós, Paulo mesmo com essa experiência toda, ele passou por provações, ele passou por lutas, naufrágio, surra, escárnio, mas ele era um homem que não perdia o sentido, o propósito de Deus na vida dele. Paulo também, queridos, precisava permanecer firme diante das dificuldades e provações que a vida nos oferece. Queridos, eu quero te dizer nesta noite, mesmo você que está aqui pela primeira vez, que Deus usa as nossas fraquezas para manifestar o seu poder. E mesmo Ele sendo Deus,
estando em todos os lugares. Não é em todos os lugares que Ele deseja manifestar a sua presença, mas Ele deseja manifestar a gloriosa presença dEle, simplesmente em corações que estejam, diga, quebrantados. Não responda, mas vou lhe fazer uma pergunta. Há quebrantamento no seu coração nesta noite? Há quebrantamento na sua vida nesta noite? Mesmo você sendo uma pessoa tão imperfeita, neste exato momento, uma chama está ardendo dentro do seu coração, algo está acontecendo que você não está sabendo explicar, talvez você está no seu lugar tremendo, talvez alguma coisa está fervendo dentro de você, é o seu momento de se libertar do pecado que te condenava. É o seu momento, queridos, de você falar uma oração talvez simples, mas a simplicidade desta oração talvez será a oração mais bem sucedida que você está fazendo na sua vida. Porque Deus não olha se o seu vocabulário é um vocabulário perfeito. Deus não está importando com sua conjugação verbal, mas Deus está olhando agora para o nosso coração. E Ele está dizendo que Ele não apenas quer morar nas alturas, nos altos lugares, mas Ele quer morar dentro de nós. Amém? Então o Senhor Deus, Ele está à procura de corações quebrantados. Quebrantados significa abatidos, sem força, esmagado. Pessoas que abrem mão da autoconfiança e da independência de Deus, e se tornam dependentes de Deus, autoconfiantes, porque elas sabem que o Senhor age através da vida delas, e a nossa dependência precisa sempre estar em Deus, mesmo nos momentos de luta que você está passando, porque aquele que não está passando um momento de luta aqui, atira a primeira cadeira. Todos nós estamos estarrecidos com o que está acontecendo no mundo, queridos. Mas se você ler Bíblia, você saberá que isso haveria de acontecer. Se você ler Bíblia, você sabe que isso um dia, talvez não tão rápido, mas iria acontecer. E eu quero te dizer que o Espírito de Deus me induz a dizer para algumas pessoas que aqui estão aqui, para que você levante, para que a glória do Senhor brilhe através da sua vida. Amém? Então nós precisamos entender que mesmo que a resposta do Senhor seja não, porque nós só queremos ouvir sim. Paulo por várias vezes pediu para que o Senhor o libertasse daquele espinho, o qual ele havia em sua carne. Depois você lê todo o contexto, não vai dar tempo agora, mas a resposta de Deus para ele foi: não, Paulo, a minha graça te basta. Eu quero te dizer, queridos, melhor do que qualquer cura humana ou natural, a graça de Deus é melhor que tudo. Eu quero te dizer, queridos, que muitas vezes nós entramos em crise com Deus porque ainda nós não compreendemos os propósitos divinos os quais Ele tem para nós. Então Deus procura corações que reconhecem as suas fraquezas. Deus está à procura de homens e mulheres que reconhecem as suas dificuldades, mas que são capazes de confessar os seus pecados, são capazes de declarar a sua total confiança nele, porque o mundo vai nos pressionar, o mundo vai tentar calar a sua voz, o mundo vai tentar te seduzir, porque uma das manifestações do anticristo é o esfriamento de muitas pessoas que se diziam de Deus, hoje elas não entendem mais a respeito de Deus. Porque o esfriamento, o engano virá sobre a humanidade, mas a igreja precisa estar conectada com o Espírito de Deus. E coração quebrantado significa que você tem uma palavra de Deus em qualquer momento da sua vida, e você não vai desistir dele, porque você tem um propósito. Pensa comigo, queridos, um pecador que se arrepende, consegue atrair a atenção do Senhor. Um pecador que se arrepende, ele tem esse poder de gerar nos céus uma grande festa, uma reação a nível espiritual, uma reação nos céus, porque, queridos, eu quero te dizer que a Bíblia diz em Lucas 15, 7, pois eu lhes digo, que assim também vai haver mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas, que não precisam se arrepender.
Interessante, né? Um pecador tem muito mais poder de gerar uma situação nos céus do que alguém que é santo, porque você já é santo, você já pertence a Deus, você tem uma aliança com Deus, mas o pecador ainda precisa ser alcançado, e ele será alcançado através de um coração quebrantado, um coração que supera, um coração que ama, um coração que não desiste, um coração que entende que em cada conversão que existe sobre a terra, há festas nos céus. Amém? Então, queridos, eu quero te dizer, mesmo você que está aqui nesta igreja há 32 anos, 30 anos, 28, não importa, é o momento de você gerar festas nos céus, deixando que o seu coração de fato possa gerar um espaço para que Deus se revele a você da forma a qual Ele é, não da forma como eu penso que Ele é. Então nós podemos ainda hoje fazer que aconteça uma grande festa nos céus, se pararmos de esnobar pela nossa aparência de santidade e começar a reconhecer que nós também somos fracos. Tudo de bom que acontece é simplesmente pela misericórdia de Deus, querido. E aquilo que aparentemente está acontecendo que não é bom, também é pela misericórdia de Deus, porque a palavra dele para nós precisa ser entendida como a palavra que está se cumprindo, não a palavra que não se cumpre. E ainda que a resposta dele seja não, ele vai te dizer: a minha graça te basta. Você está se sentindo cansado? Você está se sentindo abatido? Você está se sentindo triste, meu querido? Reconheça, confessa isso para o Senhor, não minta para Ele que você, não, eu estou muito feliz, eu estou muito alegre. Reconheça: Pai, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou com essa situação que não está boa, mas o Senhor é meu Deus, o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza, eu vou caminhar aqui um pouquinho mais, eu tenho convicção que o Senhor vai à minha frente, abrindo as portas, e eu vencerei, porque o Senhor venceu por mim na cruz do Calvário. Amém? Porque o Senhor ouve as orações de um coração quebrantado. Um coração quebrantado. A oração do quebrantado tem poder de cura. Lucas capítulo 4, versículo 18, diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar a quem? Diga, os quebrantados de coração. Quebrantamento, queridos, é o que a igreja precisa nestes dias. Quebrantamento para discernir a voz de Deus. Não existe livro de autoajuda mais importante do que a própria Bíblia, porque nós entendemos que de mim mesmo eu não consigo me ajudar, mas quando o Espírito de Deus está sobre nós, há transformações que todos enxergarão, que todos vão perceber. Então, nessa noite, eu lhe faço um desafio: que tal você arrepender e clamar por um avivamento, a começar pela sua própria vida? Como? Sendo quebrantado, tendo um coração arrependido, livrando-se dos seus pecados. Assim nós vamos promover, queridos, um grande evento no céu, porque agora veremos que eu preciso ter um coração quebrantado, arrependido, disponível para submeter a Deus. Sem coração quebrantado nós não conseguimos submeter a Deus. Nós não conseguimos, queridos. Entendendo que também nós precisamos reconhecer que o outro tem erro, mas eu também tenho erro. Amém? O quebrantamento faz com que nós ouçamos a Deus e trazemos a sua mensagem como ela é, não como eu acho que ela é, mas o que Ele diz que é, será. Imagina a alegria, queridos, de poder trazer a mensagem de Deus, onde quer que você esteja, como realmente ela é, sem influência dos espinhos que estão na minha carne, sem a influência das minhas mágoas, sem a influência do meu estado de vingança, sem a influência do meu orgulho. Imagina você levando uma mensagem
Para onde quer que você esteja, sem essas influências que podem ser consideradas os espinhos que estão na nossa carne. Imagina você dizer: assim diz o Senhor, sem influência da carne, sem influência de pensamentos que não se conectam aos pensamentos de Deus, sem segundas intenções, sem ter sido influenciado por uma fofoca, por uma injúria, por uma calúnia, por uma humilhação, com o coração livre de ameaças, até mesmo por tentar defender a obra de Deus. Muitas vezes nós queremos acrescentar na obra de Deus aquilo que Deus não está acrescentando. Nós apenas devemos falar o que Ele diz. Isso é o suficiente. A minha graça te basta. Eu não preciso evangelizar o milagre. Um dedo cresceu, aí o cara vai falar: não é só o dedão, é uma mão, é um braço. Queridos, Deus não precisa que nós aumentemos nada daquilo que Ele fez, porque Ele é suficiente. Assim diz o Senhor. Hoje você pode compreender o porquê muitas coisas que assim são ditas não acontecem. Hoje você pode compreender porque muitos profetas da atualidade caíram no escárnio. Muitas pessoas, ao invés de abençoar, elas estão amaldiçoando, enquanto que Deus está à procura de almas para que nós, como igreja, possamos salvá-las também. E assim diz o Senhor para muitas vidas que aqui estão, inclusive a minha: fale apenas a minha palavra, não acrescente aquilo que eu não pedi para que você acrescentasse. Então, queridos, o nosso coração, ele precisa estar quebrantado, para que nós não falemos nada além daquilo que o Espírito de Deus ordenou que eu falasse. É muito sério. E nós vemos tantos homens caindo no escárnio, porque tudo que eles falaram não aconteceu. Deram datas, deram horários, dias, mas infelizmente, essas palavras que foram ditas por não ter acontecido, faz com que homens de Deus, homens profetas de Deus, que às vezes estão esquecidos pela igreja, também não sejam ouvidos. Porque quando uma pessoa erra, há uma generalização do erro. Se um crente erra, a humanidade condena toda a igreja por causa do erro de alguns. Porque Deus perdoa, amém, queridos? Deus perdoa, amém? Mas muitas vezes nós não fazemos o papel que Deus fez, que é perdoar, e nós não perdoamos. Deus perdoa, mas muitas vezes a igreja não perdoa. A igreja continua insistindo em massacrar mais e mais a vida da pessoa que um dia errou. Querido, quebrante o seu coração nessa noite. Perdoe, queridos. Porque aquela pessoa que às vezes você não consegue perdoar, está vivendo a vida dela, mas você está deixando de viver a sua vida, porque aquela falta de perdão está gerando no seu coração uma mágoa, e isso está paralisando você. É por isso que nós precisamos de quebrantamento, entender a vontade de Deus. Mesmo assim, caso haja algo que te faça gloriar, que esta glória seja as suas fraquezas. Sempre dependa de Deus, e jamais fará um julgamento injusto. Sempre dependa de Deus, porque Ele é quem verdadeiramente é justo. Ele conhece as coisas da maneira as quais elas são, no profundo do nosso ser. E você que está se sentindo fraco, eu me refiro a você especialmente neste momento. É o momento de você deixar que o Senhor Deus se faça forte em sua vida. E para finalizar, eu posso ouvir Ele te chamando através da própria Bíblia, em Mateus 11, 28, dizendo para você que está fraco, Ele está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas a palavra de Deus também diz, em Isaías, no capítulo 57, versículo 15, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, em um alto e santo lugar,
e habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Que maravilha, queridos! O profeta da cana quebrada, a cana torcida, está falando, queridos, assim diz o Senhor, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, em um alto e santo lugar, habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Sem quebrantamento, as ofensas, as humilhações, as ameaças serão compreendidas como mágoas e ressentimentos. O homem de Deus, que é quebrantado, compreenderá tudo isso que acontece conosco para tentar nos impedir, para tentar nos entristecer, é para a honra e glória de Deus. Nós estamos sendo provados por Deus para sermos aprovados. E o homem de Deus, ele não fica magoado, porque ele pede perdão, ele se libera daquela mágoa. E o que acontece? Quando nós perdemos toda a nossa força, então a força do Senhor vem sobre nós e nos faz enxergar coisas que as pessoas que não se preocupam em ter esse tempo de qualidade com Deus jamais entenderão. Mas eu creio que nesta noite você está entendendo que melhor que você procurar ajuda em livros de autoajuda é você começar a desenvolver um relacionamento tão íntimo com Deus, que as suas dificuldades não serão nada diante do Deus que você serve. Amém? Aleluia. Gostaria que você curvasse a sua cabeça, e nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pelo amor que Ele tem para nós, seus filhos, pelo amor que Ele tem por sua vida, que haja em nós contrição no coração, que nós possamos reconhecer os nossos erros, Pai, que nós possamos em nome de Jesus aprender a viver uma vida na dependência do Senhor, que nós, Pai, possamos perdoar e sermos perdoados, porque somos falhos, que nós aprendamos a julgar com os olhos do Senhor, que é um Deus de misericórdia, de compaixão, que virá julgar a sua igreja, mas esse é o tempo em que o Senhor coloca em nosso coração o resgate de pessoas que estão distantes de Ti, a transformação de vidas que estão longe da Tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos perdoa porque muitas vezes nos consideramos melhores do que aqueles que aparentemente não caminham como nós caminhamos, mas que o Senhor nos ensina a amar como Jesus amou. Pai, perdoa-nos porque cometemos pecados, mesmo sendo santos, porque somos santos lutando contra os pecados, e sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Por isso, ó Pai, aviva o coração da Tua igreja, cura-nos nesta noite, apresente-se a cada um de nós da forma que Tu és, Pai, porque o nosso coração está agora rendido a Teus pés, e que esta igreja possa crescer diante da Tua presença, em estatura, em graça, em poder, em misericórdia e em comunhão com Teu Espírito. Que haja quebrantamento em nosso coração nessa noite. Se você deseja esse quebrantamento, queridos, você vai falar um amém, e quando chegar na sua casa, você vai dar prosseguimento a isso que você está ouvindo, porque sem quebrantamento, nós não compreenderemos as coisas como Deus compreende. Amém? Queria que você se colocasse em pé, para que nós possamos ceiar. No final nós vamos fazer algumas orações aqui também, depois da ceia, amém? Orar para as pessoas que estão necessitadas, levantar um clamor pelas vidas que ainda não tiveram esse encontro genuíno com a palavra do Senhor. E nós vamos agora nos preparar para a ceia, na leitura em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23, que diz: porque eu recebi do Senhor o que tenho também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse:
isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice, a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Senhor, este é um momento ímpar da nossa vida. Esse é um momento tão importante, ó Pai, e entendemos que o Senhor nos lembra de tudo aquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário, porque às vezes nós somos tão ingratos que esquecemos, começamos a murmurar, começamos, ó Deus, a generalizar tudo em nossa vida. Mas nessa noite nós estamos aqui com o pão, com o vinho, que representa o Teu corpo, que representa o Teu sangue, e nós queremos consagrar esses elementos a Ti, na autoridade do nome de Jesus, e que ao tomá-lo, ó Pai, nós possamos compreender que há uma mesa à nossa disposição, em que o Senhor, como o Rei dos Reis, está assentado nela, com o corpo glorificado, ó Deus, abençoando a sua igreja, que agora terá comunhão contigo e uns com os outros, ó Deus, que relembrará do seu sacrifício, e ter um coração grato por tudo aquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário. Pai, enquanto nós tomamos e comemos, espiritualmente está havendo uma transmissão de unção, uma transmissão de arrependimento. Pai, que esses corações possam trocar as mágoas, os ressentimentos, por um coração quebrantado, por um coração que não se envolve em discussões vazias, mas que haja na autoridade do nome de Jesus o entendimento de que o Senhor é um Deus que tem controle de tudo, porque a sua vinda está próxima, e nós não queremos perder a oportunidade de poder proclamar o Teu reino da forma que Ele é, e não apenas da forma que nós imaginamos que Ele seja. Por isso gera nesta igreja profetas e profetisas, homens e mulheres que têm intimidade contigo, homens e mulheres que têm esta revelação, essa proposta divina de gerar salvação, de gerar cura, de gerar arrependimento no coração das pessoas que ainda não tiveram a compreensão a qual nós precisamos ter, Pai. Mas nessa noite eu declaro, meu querido, que seu coração seja trocado por um novo coração, que o seu coração troque agora a ansiedade, troque agora a angústia, troque agora a dúvida, pela certeza de que o Senhor não apenas está no universo, mas Ele está do seu lado, dentro de você, e quer fazer morada no seu coração. E nós relembramos que um dia estaremos com Ele, de eternidade em eternidade, porque aceitamos o sacrifício da sua morte e ressurreição, e te dizemos: muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você pode sair do seu lugar, pode vir, pegar o pão e o vinho, e com muita gratidão e alegria pela obra que Deus fez por nós ali na cruz do Calvário. Deus abençoe a todos. Cris, por favor, Rodrigo.